Terceira questão. No preparo de refrigerante, normalmente é adicionado ácido fosfórico, que atua como conservante. Cada litro de refrigerante recebe cerca de 1 grama de ácido fosfórico. Se dividirmos uma garrafa de 2 litros de refrigerante em 8 copos de 250 ml, qual será a massa e a concentração de ácido fosfórico em gramas por litro presente no copo? Então, a gente pega lá a informação do texto, a gente já consegue tirar que cada 1 litro de refrigerante nós temos 1 grama de ácido. Se 1 litro nós temos 1 grama, 2 litros nós vamos ter 2 gramas. Se eu tirar a concentração é igual a massa sobre volume. Então, 2 gramas sobre 2 litros, concentração é de 1 grama por litro. Essa é a minha concentração, já achei. Ó. Qual a concentração em gramas por litro? 1 grama por litro. Então, essa aqui é a primeira resposta ali. Agora, ele quer saber também, nesse copo de 250 ml, qual que é a quantidade em massa de ácido fosfórico ali dentro daquele copo. Tá? Então, a gente tem que lembrar que o fato de eu pegar esse suco e distribuir ele em 8 copos de 250 ml, não vai mudar a minha concentração. No entanto, a quantidade de ácido que eu tenho lá dentro de cada copo, né, vai ser proporcional à quantidade de volume que eu adicionei lá dentro. Então, eu posso falar assim, ó, que 1 litro de refrigerante, né, que é a minha concentração, eu tenho 1 grama de ácido. Mais 250 ml, que é a mesma coisa que 0,25 litros de refrigerante, eu tenho X gramas de ácido. Regrinha de 3 aí, novamente. X é igual a quê? Cruza multiplicando e o resultado vai para o outro lado lá, dividindo. Corta litro com litro, corta esse 1 também, né? E corta esse 1 aqui também. Então, vai ficar 0,25 gramas. Então, meu X é igual a 0,25 gramas. Resposta para essa daí. Cada copo tem 0,25 gramas ou 250 miligramas de ácido fosfórico. E a concentração de 1 grama por litro, já que não foram alteradas as quantidades de soluto ou solvente. Ou seja, a gente nem adicionou mais água e nem mais ácido, né? Ou o princípio lá que faz esse refrigerante. Então, a concentração continua a mesma. Então, essa daí é a resposta da terceira questão. Quarta questão. Uma solução contém 0,2 mols de ácido nítrico em meio litro de solução. Qual é a concentração em mol por litro de ácido nítrico nessa solução? Então, aqui já está tudo bonitinho para a gente receber. Ele resolveu. Ele quer mol por litro. Aqui eu tenho mol e aqui eu tenho litro, né? Que é meio litro. Meio litro é 0,5. Então, ó, eu tenho 0,2 mols de ácido nítrico, né, para 0,5 litros. Então, a quantidade de matéria aqui é 0,2 e o volume é 0,5 litros. Busco a fórmula lá de concentração, né? Concentração é igual a quantidade de matéria sobre volume. Então, eu tenho 0,2 mol dividido por 0,5 litro. Concentração, então, é 0,4 mol por litro. Tiro rápido essa questão aqui. Quinta questão. Vamos lá. Um estudante precisa preparar 2 litros de uma solução de ácido sulfúrico na concentração de 3 mol por litro. Qual é a massa de ácido sulfúrico que ele utilizará? E ele te dá aqui a massa molecular do ácido sulfúrico. Então, quais as informações que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o volume,
eu tenho a concentração que eu quero, né? E eu tenho uma massa molecular. A gente já usou uma fórmula lá no, acho que o segundo exercício, se eu não me engano. Não, primeiro exercício. Então, ó, eu faço aqui, o volume 2 litros, concentração 3 mol por litro, e ele quer a massa de ácido sulfúrico. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Massa molar, volume em litro. Então, tá tudo prontinho. Para eu chegar em massa, eu isolo esse M. Agora, eu substituo tudo isso aqui pelos que eu separei aqui em cima, ó. Eu tenho lá, ó, 3 mol por litro, então 3 mol por litro. Eu tenho 98 gramas por mol, vezes 2 litros, né? O volume tem que ser em litro aqui nessa fórmula. Então eu corto esse mol com esse litro com esse litro. Sobrou a unidade que eu estou querendo, que é massa. Faça 3 vezes 98, vezes 2, e eu vou ter uma massa de 588 gramas de ácido sulfúrico. Então, resposta: serão necessário 588 gramas de ácido sulfúrico para preparar 2 litros de solução com concentração de 3 mol por litro. Esta é a resposta da quinta questão. Vamos para a sexta questão. Tem-se 1 litro de solução 2 mols por litro de hidróxido de potássio. Qual é a massa de hidróxido de potássio que deve ser adicionado a essa solução para que passe a ter concentração de 3 mol por litro? Então, observe bem, ele quer passar de 2 mol para 3 mol. Então, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo aumentar em 1 mol. Então, basta eu saber a massa molecular de hidróxido de sódio, que eu já consigo responder, né? Que eu vou ter que colocar mais 1 mol para chegar a 3 mols. Então, ó, a massa molecular do hidróxido de sódio é 56 gramas por mol. Então, isso quer dizer o quê? Cada 1 mol tem 56 gramas. Então, se eu quero passar de 2 para 3 mols, né? 2 menos 3, né? Coloquei em módulo, é igual a 1 mol. Esse 1 mol aqui é igual a quanto? 56 gramas. Então, a resposta aqui, a massa de hidróxido de sódio necessária é igual a 56 gramas. Esta é a resposta da sexta questão. Sétima questão. A água oxigenada, 10 volumes, é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, que tem várias aplicações, entre elas a higienização de ferimentos. A decomposição de 1 litro de solução de água oxigenada, 20 volumes, liberam, nas condições normais de temperatura e pressão, 20 litros de oxigênio, segundo a solução. Então, eu tenho a equação. Eu tenho a equaçãozinha aqui. Como o indivíduo pode proceder para preparar uma solução de água oxigenada, 10 volumes, com base em uma amostra de solução de água oxigenada, 20 volumes. Então, a gente tem que saber que 20 volumes de água oxigenada é o dobro de 10. Né? Então, nesse caso aqui, para eu ter uma solução de 10 volumes, deve-se dobrar a quantidade de solução adicionando água. Então, se eu adicionar o dobro do volume em uma solução de 20 volumes, eu vou ter um volume 10. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Então, eu tenho uma formulazinha de diluição. Concentração inicial, volume inicial, igual a concentração final, vezes volume final. Vamos supor, então, que eu tenho aqui, ó, minha concentração inicial, que é volume 20. Eu quero chegar no volume 10 a partir de um volume aí de solução, né, de 100 ml. Vamos supor que eu tenho um frasco de 100 ml de água oxigenada, volume 20, eu quero transformar ela em volume 10. Qual que é o volume final que eu tenho que ter nessa solução? Então, vou isolar esse VF, volume final, e vou passar esse 10 lá para o outro lado. Então, vai ficar como? Volume final igual a 20 vezes 100 dividido por 10. Tudo bem?
Volume final, então, é igual a 200, né? É só fazer a continha rápida aqui, ó, corta esse zero com esse zero, né? 20 vezes 10 é igual a 200. Só que eu tenho que lembrar que esse aqui 200 é o volume final, né? E eu tinha um volume inicial já, então eu tenho que fazer volume final menos o volume inicial, 200 menos 100, que é igual a 100. Ou seja, deve-se dobrar a quantidade de solução adicionada, adicionando água. Então, se eu tenho lá 100 ml, para se transformar em volume 10, eu dobro a minha quantidade. O dobro de 100 é igual a 200. Então, é necessário jogar mais 100 ml de água. Então, esta é a resposta do 7º exercício. Então, vamos agora para o 8º exercício. Tá? Tiro rápido, isso aqui é simples também. A 200 ml de solução aquosa de ácido sulfúrico, 1 mol. Tá? Então, volume inicial, 200 ml. Concentração inicial, 1. Né? Será adicionada água até o volume final de solução, seja 500. Né? Então, o volume final será 500 ml. Então, vou colocar lá, volume final. Qual deverá ser a concentração e quantidade de matéria de ácido sulfúrico na solução final? Então, vou colocar aqui, ó, x mol por litro. Pronto, está feito o exercício. Substituo na fórmula. Então, coloco lá, ó, CI, que é aqui eu inverti, né? Ó, esse 1 teria que estar desse lado, né? Mas não tem problema. Né? Então, minha concentração inicial é 1, meu volume inicial é 200, é igual à minha concentração final, que é x mol por litro, e meu volume final, que é 500 ml. Resolvendo isso daí, eu tenho concentração final igual a 200 vezes 1 dividido por 500. Minha concentração final, então, é 0,4 mol por litro. Então, essa daí é a resposta da questão 8. Vamos para a questão 9. Nona questão. A 3 litros de uma solução aquosa de cloreto de cálcio. Tá? Volume inicial. 0,4 mol por litro. Concentração. Acrescenta-se água até o volume final de 5 litros. Volume final. Deve estar perguntando, determine a concentração da quantidade de matéria de cloreto de cálcio na solução final. Então, fórmulazinha novamente. Substituo os valores. Concentração inicial 0,4, volume inicial 3, volume final 5. Isolo esse CF, 0,4 vezes 3 dividido por 5, igual a 2,4 vezes 10 a menos 1. Ok? Esse 2,4 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,24 mol por litro. Tá? Aqui na B ele fala assim, ó, determine a concentração e quantidade de matéria do cloreto na solução final. Agora ele só quer o cloreto. Cloreto, vocês têm que lembrar que cloreto é Cl-. Né? Então, vou montar aqui a equaçãozinha química. E como se eu estivesse adicionando isso aqui em água, e vai ionizar, e eu faço o balanceamento. Então, se eu tenho um cálcio desse lado, eu tenho 2 cloros aqui. Então, eu tenho que colocar o número 2 ali. Aí, sabendo que a minha concentração de cloreto de cálcio é 0,24, eu vou colocar aqui, ó, 0,24. Então, aqui está 1 para 1. Então, se é 1 para 1, 0,24, 0,24. Só que aqui está 1 para 2. Então, aqui tem que ser o dobro. Então, 2 é o dobro do 1. Então, o dobro de 24 é 0,48. Então, eu tenho 0,48 mol por litro ou 0,8 vezes 10 a menos 1 mol por litro a menos 1. Esta é a resposta da questão 9.